Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, ou que fala dos céus. O verso 26, a voz da qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, olha só, ainda uma vez, comoverei, ou moverei, ou abalarei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis, ou seja, inabaláveis, permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, ou temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Que texto maravilhoso para as nossas vidas. Vocês sabem, eu não sou um bom pregador, muito menos um pregador, então vocês ficam ligados, senão vocês não vão entender nada. Se vocês for conversar alguma coisa, vocês vão perder o raciocínio. Presta bem atenção. Aqui, carta aos Hebreus. Aos Hebreus foi escrito mais ou menos no ano 67 depois de Cristo. Essa data foi a data posterior o evento histórico, vocês já viram, aonde Nero, imperador de Roma, incendeia Roma. Ele era um lunático, ele era um maluco. O imperador Nero, ele tinha sede de aparecer, ele gostava de um teatro. Inclusive, dizem os historiadores que ele era um artista de teatro, e naquela época o imperador ser artista de teatro era algo vergonhoso. Então ele gostava muito de aparecer e teve uma ideia: eu vou tocar fogo em Roma. Roma começou a arder e ele viu que a população ficou irada com esse fato, e ele disse assim: foram os cristãos que queimaram Roma. Pois bem, o escritor aos Hebreus começa a escrever, e nós estamos aqui, queridos, diante de uma das maiores perseguições aos cristãos depois da sua fundação, em Atos capítulo 2. Então, pega aí. Ao verem o tamanho da perseguição, ao verem os montes de atrocidades cruéis que estavam fazendo com os cristãos, alguns cristãos judeus pensaram assim: por que nós não vamos voltar para o judaísmo? Que tal nós voltar para o judaísmo? Que tal nós voltar a sacrificar? Vamos voltar para a lei? Porque o cristianismo está duramente sendo perseguido. É nesse momento que o escritor aos Hebreus começa a escrever, e ele faz uma série de exortações para que os irmãos estejassem encorajados a permanecer firme, mesmo diante de qualquer circunstância. Aí ele começa a fazer uma comparação. Olha aí, quem fechou, abre por favor. Nós vamos ficar só nesse texto aqui. Abre aí. Hebreus capítulo 18, ele começa dizendo assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras. De que ele está falando? De Êxodo capítulo 19, aonde Moisés recebeu as leis de Deus no monte Sinai. Então o escritor dos Hebreus começa a falar assim: olha, vocês não chegaram ao monte Sinai. Como era o monte Sinai? Está escrito aí:
um monte terreno, físico, algo temporal, algo passageiro. Ele disse assim: olha, vocês não estão chegando é no Monte Sinai não. Olha onde vocês estão chegando. Aí ele começa a fazer duas comparações: o Monte Sinai e o Monte Sião. Sinai onde foi recebida a lei, e Sião onde estava Jerusalém. Mas essa Jerusalém que ele fala aqui não é a terrena, é a celestial. Então vamos fazer essa comparação. Pega essa palavra em nome de Jesus. Sinai estava localizada entre o Egito, entre o deserto do Egito até a Palestina. O Sinai, vejam o que aconteceu no Sinai. Em casa vocês vão ler Hebreus 19 e 20, Êxodo 19 e 20. Mas eu vou já adiantar para vocês. Quando teve um encontro de Deus com Israel no Sinai, Deus disse a Moisés: Israel, chame Israel e faça purificação hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu vou falar com vocês. Só que eu vou falar não é em cima do monte só com Moisés, não. Eu vou falar e todo o povo ouvirá a minha voz. Moisés chamou Israel e falou assim: olha, Deus vai nos passar a sua lei. Só que vocês precisam se purificar. Lava as vossas vestes, lava os seus corpos e façam a purificação, porque amanhã, ou seja, no terceiro dia, Deus falará conosco. Moisés tira Israel do arraial e vai até o pé do Monte Sinai. Olha o que aconteceu. Quando eles chegaram no Monte Sinai, que Moisés subiu no monte, no pé do monte, a Bíblia diz que Jesus desceu numa nuvem escura. Uma nuvem escura. E a Bíblia diz que naquele momento havia tempestade, relâmpagos e trevas. Uma grande tempestade, relâmpagos, havia trevas, escuridão e um toque de trombeta que as pessoas estavam aterrorizadas. E quando Deus começou a citar a lei, o povo começou a se esconder, eles começaram a ficar com medo. A voz de Deus era massacrante. Eles olhavam para a santidade de Deus e olhavam para os seus próprios pecados e sentiam terror. Olha o que está escrito: vocês não chegaram ao Monte Papável, à escuridão, à tempestade, às trevas e ao relâmpago. Não foram lá que vocês chegaram. Continuando a história, o povo de Israel, diz o escritor aos Hebreus, isso está narrado em Êxodo 19 e 20, Deuteronômio capítulo 5, depois você pode ler em casa. Diz o escritor aos Hebreus que o povo não aguentou ouvir a voz de Deus. O povo disse assim: Moisés, faz o seguinte, tudo que Deus quiser falar, você escuta e fala para nós, porque nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Veja que quando Deus manifesta a sua santidade, há temor e tremor. Pois bem, então as pessoas disseram: Moisés, faz o seguinte, você ouve e você vai ser um porta-voz de Deus para nós. Porque se Deus continuar falando conosco, parece que nós vamos morrer. Tamanho é a nossa condição pecaminosa e a santidade de Deus. Entre o homem e Deus existe algo que o separa terrivelmente, que é a santidade de Deus. Pois bem, Moisés então se tornou o intermediário, o porta-voz entre Deus e o povo. E quando Deus revelou a sua santidade, até Moisés tremeu. Moisés disse assim: olha, irmãos, ele disse assim no versículo
21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Moisés estava aterrorizado e tremendo diante da voz de Deus. Estou explicando para vocês o que significa o Monte Sinai. Pois bem, eu disse, a voz de Deus era esmagadora e a presença de Deus era inacessível. Eles não aguentavam ficar perto de Deus. A Bíblia diz que quando Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, que ele entrou no templo, ele gritou e disse assim: ah, meu Deus, agora eu vou morrer porque eu vi Deus. E eu sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Está vendo o que a presença de Deus traz? Temor e tremor. Isaías não só ficou com temor e tremor, ele disse assim: pronto, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Diante da majestade e santidade de Deus. Pois bem, continue nesse raciocínio. O escritor, a Bíblia Sagrada agora vai no versículo 22. Ele diz assim, no 18 ele vai dizer: vocês não chegaram ao Monte Sinai. Vocês não chegaram na escuridão, na tempestade, nas trevas, nos relâmpagos, aquela coisa aterrorizante. Não, não foi aí que vocês chegaram. Vocês chegaram no Monte Sião. Olha aí, versículo 21. Deixa a Bíblia aberta, 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis de hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus juiz de todos, e dos primogênitos arrolados nos céus, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador. Os hebreus estavam sofrendo, os hebreus estavam morrendo, os hebreus estavam diante de uma circunstância difícil. Eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, e alguns deles disseram assim: vamos voltar para o judaísmo. Aí o escritor aos hebreus falou assim: ei, vocês querem voltar para o judaísmo? Vocês querem voltar para o Sinai? Olha o que é o Sinai. Vocês vão aguentar? Ele falou assim: não, vocês chegaram foi no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então entenda, aqui o escritor começa a fazer comparação, o Monte Sinai e o Monte Sião. Só que esse Monte Sião aqui, eu já disse, não é a Jerusalém terrena, é a cidade do Deus vivo, a morada de Deus. Olha aí, que contraste, irmãos, que comparação, totalmente diferente. Veja o que tem no Monte Sião. A primeira cena é de destruição e de terror. A segunda cena, a Jerusalém celestial, é de vida e de alegria. Olha como é que é o Monte Sião. Na primeira porção, o argumento do Monte Sinai nem sequer é mencionado, o escritor nem fala o Monte Sinai. Nós sabemos porque ele disse o que aconteceu. Por que ele nem cita o Monte Sinai? Porque o Sinai foi onde eles receberam a lei e logo saíram para Canaã. Eles nem ficaram lá. Eles nem ficaram lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém vai seguir ser salvo fazendo as obras da lei. Quem nos salva é Jesus.
Tem gente que quer cumprir as obras da lei. Então vai, meu filho, vai cumprir. Só que tem uma coisa, nem você pode tentar cumprir, você não vai conseguir. E mesmo você tentando, você não vai ser salvo, porque as obras da lei não salvam ninguém. A Bíblia diz: nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí aqui, deixa eu abrir um parênteses. Aí ou nós estamos em Cristo, que é o símbolo completo da graça de Deus, ou nós estamos fora de Cristo. Não vai ter um pezinho lá, um pezinho cá, não. Eu estou um pouco em Cristo, eu estou um pouco no mundo, eu estou um pouco na lei, eu estou um pouco na Bíblia. Deus vai me entender. Deus é bom, a Bíblia diz: Deus é amor, né? O livro de João, Deus é amor, Ou nós estamos em Cristo e estamos salvos, ou nós estamos fora de Cristo e não estamos salvos. Eu gosto daquela frase que diz assim: quase salvo, totalmente perdido. Quem está quase salvo é porque morreu, é porque está perdido. E aqui, ou nós estamos em Cristo, Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, ou nós estamos nas trevas, na tempestade, na escuridão e no relâmpago, aterrorizado. Duas comparações, o Monte Sião e o Monte Sinai. Vamos falar um pouquinho mais do Sião. O Monte Sião é descrito. O Monte Sião é a cidade de Deus vive, eu já disse. Olha aqui o que eu anotei. Enquanto o velho concerto nos impedia o homem, nos impedia de chegar perto de Deus, ou perto do monte aonde Deus falava numa nuvem, agora a nova aliança nos leva direto para o céu, para a presença de Deus. Está vendo o tamanho da lei, o tamanho da graça? A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem veio a salvação. Agora compara o tamanho de Adão e o tamanho de Jesus, não dá nem para comparar. Porque em Adão veio o pecado, veio a morte, veio a destruição, veio tudo que não presta. Mas em Jesus veio a soberana graça de Deus, que nos perdoa, que nos salva, que nos limpa, que nos leva para o céu. Aleluia! Eita, Deus maravilhoso! Ao chegar perto do Sinai, o povo queria voltar para casa, o povo queria voltar para o Egito, o povo queria assumir 1000 quilômetros de perto do Sinai. Tamanho era o terror que eles tinham. Mas quando agora nós temos a salvação em Cristo Jesus, Jesus Cristo nos perdoa os pecados, nos limpa e nos leva para a presença de Deus no céu. A Assembleia Universal, os primogênitos que estão escritos no céu. É eu, é você, os filhos de Deus. Nós somos os primogênitos que estão escritos no céu. Tem muitas religiões, igrejas até evangélicas, mas tem que cumprir a lei. Cadê? Traz a arca, traz a circuncisão, coloca aqui um candelabro, coloca a mesa da propiciação e vai encher na igreja de símbolos do Antigo Testamento. Como se Cristo não servisse. Não, nós precisamos aqui botar a roupa do sacerdote Arão. Vamos guardar o sábado. Nós vamos comer carne, ou vamos comer frango, ou vamos comer peixe. Semana Santa. Aí traz água do Jordão, vamos beber. Uma irmã uma vez falou: pastor,
Meu filho trouxe água do Jordão, agora a minha vida vai mudar. Eu falei, irmã, a senhora não é crente não? Sou, mas eu preciso beber dessa água, essa água é ungida. Tem um pastor aí que ungiu ela. Então minha vida vai mudar. Eu falei, irmã, se Jesus mudar a tua vida, água nenhuma vai mudar. Porque tem gente que mora perto do Jordão e está no inferno já. Agora escute, não passou muitos dias, eu vi ela na rua, totalmente fora da presença de Deus. Eu faltei parar o carro e dizer, só não bebeu da água não? Irmãos, Cristo é suficiente para nos salvar. Cristo é que pode nos salvar. Todas as obras da lei foram cumpridas em Cristo. Agora nós temos que obedecer a sua palavra. Sião. E quem está no Monte Sião? Quem está na Jerusalém Celestial? Ela está habitada por incontáveis hostes de anjos, ou milhares e milhares de anjos. Quem mais está lá? A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e aos espíritos dos santos aperfeiçoados. Os irmãos do Antigo Testamento, está aí. E Deus, juiz de todos, e Jesus, o mediador, e ao sangue da nova aliança. Nós vamos estar lá, diga glória a Deus. Na última parte, eu quero trazer para os irmãos o seguinte. Primeiro, Deus aqui traz essa comparação. O Monte Sinai, a lei, a antiga aliança, e agora o Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a graça de Deus e o sangue de Jesus. Primeira comparação. A segunda comparação agora mudou um pouco. Fica ligado. Que aqui é a parte final da mensagem. Agora Jesus está fazendo uma comparação diferente. Ele fala assim, irmãos, verso 25, olha aí. Não quero criar nada, eu quero falar o que está aqui na Bíblia. Que a Bíblia é que transforma. Verso 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Entre a lei e a graça, os privilégios da graça é muito mais superior. Agora, entre a condenação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a do Novo Testamento é terrivelmente também superior. Aí a Bíblia está dizendo assim, se aqueles que recusaram, aquele que divinamente falava em cima de um monte desse aqui, qualquer monte. Importante aqui não é o Monte Sinai não, é quem falava em cima do monte, que era Deus. Ele falou assim, se aqueles que rejeitaram quem divinamente falava sobre o monte, sobre a terra, sofreram condenação, imagine nós, se rejeitarmos aquele que nos fala direto do céu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu disse aqui, a salvação é pela graça. E é mesmo. Só que quem rejeitar a graça de Deus e não viver de acordo com a sua palavra, o castigo vai ser muito maior do que daqueles que rejeitaram a lei. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Ele fala assim, e quanto mais nós. Se o povo de Israel rejeitou Moisés, rejeitou aquela lei pesada e difícil, e não escaparam da punição,
Imagina quem rejeitar o Filho de Deus, que diz assim: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é porque Jesus está de braços abertos hoje, não é porque a igreja está aberta para você entrar, pedir perdão, adorar, que você vai fazer chacota de Deus, não. Porque a Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente no dia do juízo. Por que a condenação da graça é maior? Porque a porta está escancarada hoje. Porque a graça de Deus, a Bíblia já fala, nós somos salvos pela graça. Ninguém vai dar R$1 para ser salvo. Nós vamos ser salvos pela graça. É tanto que se alguém não tiver R$1, vai chegar no céu e vai dizer assim: Jesus, eu não fui salvo. Eu era pobre, eu não tinha nem R$1. Jesus falou assim: ué, não era ter R$1 para ser salvo? A salvação é pela graça. Se fosse salvo quem tivesse R$1.000, tinha muita gente que não ia para o céu. Mas ninguém vai chegar no céu e falar: Deus, não tinha R$1.000. Jesus falou assim: não. A porta da graça estava aberta. E quem recusou a graça de Deus sofrerá muito mais. Nós não estamos rejeitando só a lei, nós estamos rejeitando o Filho de Deus. Olha, queridos, o povo de Deus sofreu severas condenações. Eu disse aqui no início, a própria Jerusalém foi destruída. Jesus disse em Mateus 24, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esses tijolos, essas pedras vai cair tudinho. Não vai sobrar nada. Ali é Sião, Jerusalém. Só que a Sião terrena. Israel sofreu duro castigo. Pastor Vicente falou aqui, o povo foi sendo peneirado por Deus, até saber quem é Deus. Aí ele fala assim: se o povo de Israel sofreu duro castigo, imagina nós. Nós estamos rejeitando a escuridão, as trevas, o relâmpago, a tempestade, a lei. Esses que rejeitaram sofreram. E agora, na nova aliança? Queridos, a Bíblia fala: tende cuidado, não rejeitais aquele que fala. Quantas pessoas não querem ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus? Tende cuidado, não rejeitais aquele que fala. Querido, nós estamos diante da última oportunidade de alguém ser salvo. Não é na grande tribulação eu vou ser salvo, meu filho. Se Jesus não te salvar agora, vai ser o portão? Vai não. A salvação é só em Jesus. Cuidado com esse negócio de ser salvo na grande tribulação. Depois eu vou falar sobre isso. Por que as pessoas não falam mais do céu? Já estou indo na conclusão. Por que as pessoas não falam mais do céu? Porque quando está muito bom aqui na terra, só alegria, só bênção. Nós vamos falar do céu para quê? Mas quando as coisas começam a apertar, quando os dias começam a ficar sombrios, quando nós começamos a chorar e gemer e falar: Deus, tem misericórdia de mim, Jesus, eu vou morrer, me salva, eu sou pecador, eu sou mau, eu falo mal do meu irmão, eu acuso um, eu acuso o outro, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando Deus começa a apertar e nós começamos a lembrar do céu: Deus, não me exclua do céu, Jesus, salva a minha família, Deus. Enquanto está tudo bem, nós até esquecemos de Deus e do céu. Mas quando vem uma circunstância difícil, quando vem uma tempestade, aí nós nos lembramos de Deus. E é nesse momento que eu quero falar para você: nós precisamos perseverar. Diga glória a Deus. Sinônimo de fé é perseverança. Nós somos salvos pela fé. Todos aqueles que têm fé
eles também têm perseverança. A Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aconteça o que acontecer, não saia da presença de Deus. Confessa seu pecado, se arrepende, se humilha, mas não saia da presença de Deus. Persevera até o fim. Não vai brincar lá fora, não. Jesus vai voltar daqui a sei lá quantos anos. Quantas pessoas que Jesus já voltou para ele esse ano? Quantas pessoas foram enterradas esse ano? Ninguém sabe. A gente tinha a continha da Covid na cabeça, né? Morreu um. Aí todo mundo botava no WhatsApp: morreu 2. Morreu 3. Vocês sabem quantos morreram? E aí? Se Jesus voltar agora? E se Jesus voltar para mim? Eu tenho que estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Na conclusão eu vou dizer assim: a certeza da graça de Deus nunca deve obscurecer o fato de que há um julgamento terrível para aquele apóstata. Vou traduzir: para aquele que recusar Jesus. Tem gente que fala assim: pela graça, meu irmão. É mesmo. É mesmo. Só que a certeza da graça de Deus não pode obscurecer a sua mente para você achar que o julgamento para quem recusar a graça de Deus não vai ser terrível. Vai ser sim. A Bíblia diz que todos aqueles que não forem achados escritos no livro da vida foram lançados para dentro do lago de fogo. E lá está a besta, o falso profeta, o anticristo. Olha quem está no lago de fogo: a besta, o falso profeta e o anticristo. Jesus vai dizer que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Quando tem uma pessoa endemoniada, alguém já fica com medo. Imagina o inferno que tem o diabo e os seus anjos lá dentro. O dia todo. Todo dia, eternamente. O que nós devemos fazer? Ouvir a palavra de Deus. Não recuse a palavra. O que nós devemos fazer? Ouvir a palavra de Deus. Receber essa graça de Deus para servir a Deus com reverência e santo temor. Reverência e santo temor. Ei, não deixa se distrair pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Porque a Bíblia diz que Jesus, que fez abalar o Monte Sinai, a terra, Ele vai fazer abalar não só a terra, mas vai fazer abalar terra e céu. Mateus capítulo 24, versículo 29 diz assim: e depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua luz, e aí vai vir terremotos, maremotos em vários lugares, e vai destruir, assombrar a todos. Deus vai fazer abalar não só terra, mas vai fazer abalar terra e céu. Mas aqueles que estão com seus pés firmados em Sião, aqueles que estão com seus pés firmados em Cristo, vai viver o versículo que diz assim: não vos assombreis, porque é necessário que todas essas coisas aconteçam. O crente está seguro em Deus. Aquele que está em Cristo vê a morte chegando, vê a tribulação, vê a circunstância, vê a doença, vê a tempestade e fala assim: não vos assombreis, nós estamos em Cristo, nós estamos salvos, nós estamos pisando na rocha, na Sião celestial. Nós não precisamos estar atemorizados, não, porque nós estamos em Cristo. Quem tem que estar atemorizado? Quem não está em Cristo. Vamos dar um glória para Jesus. Vamos adorar a Deus com reverência e santo temor. Ele vai dizer: porque Deus é fogo consumidor. Entre Sinai e Sião, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar em Cristo, que tem o sangue da nova aliança. E aí sim, nós vamos receber
da maravilhosa graça de Deus. Agora, queridos, rejeitar a graça de Deus é assinar a própria sentença de derrota. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração.